Gente, vamos orar, vamos falar com Deus, né? É tão bom estar na casa de Deus, é tão bom aproveitar esse momento, esse ambiente. Eu queria que você fechasse os seus olhos e essa é a hora da gente se conectar com Ele. Esse é o momento onde a gente esquece de tudo que aconteceu até chegar aqui. Quer dizer, já era para você ter esquecido, mas se alguma coisa ainda te prende ao dia de hoje, é hora de você falar: Deus, eu quero estar inteiro aqui nesse lugar. Deus, eu quero realmente ser, Deus, ter um contato contigo. Eu quero estabelecer, Deus, uma conexão com o Senhor tão forte, Deus, que eu quero ver as batidas, eu quero ouvir as batidas do seu coração nesse momento agora. Deus, eu quero ouvir os seus pensamentos a meu respeito. Eu quero, Deus, realmente estar inteiro aqui nesse lugar. Deus, nesse momento agora, Deus, nós queremos realmente entrar, Deus, numa esfera mais profunda, Deus, de intimidade com o Senhor. Deus, nós queremos realmente nos desligar, Deus, das leis desse mundo. Nós queremos desligar, Deus, daquilo que as notícias dizem, do que a internet fala, para nós nos ligarmos daquilo que a Tua Palavra diz. Deus, entre o que o mundo diz e o que a Tua Palavra diz, nós preferimos a Tua Palavra. Deus, entre o que realmente as correntes, Deus, ideológicas, filosóficas, Deus, falam a respeito, Deus, do nosso futuro, da nossa vida, dos dias que virão a nosso respeito. Deus, nós precisamos até respeitar, Deus, o que é dito, mas nós não aceitamos sobre as nossas vidas, porque o que acontecerá sobre as nossas vidas, nós hoje como igreja, nós dizemos que é o que está escrito na Tua Palavra. O que vale sobre as nossas vidas são as Tuas promessas, é aquilo que o Senhor já determinou ao nosso respeito, Deus, em nome de Jesus. E é tão bom estarmos no culto da fé, Deus, o lugar, Deus, onde que o impossível, Deus, é real. Aqui, Deus, é o lugar onde, Deus, que nós podemos crer, Deus, naquilo que o mundo não crê, naquilo que o mundo já desistiu, naquilo que as pessoas dizem que não tem chance de acontecer. Ah, Deus, é porque elas ainda não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus do impossível, Deus, o Deus, Deus, que ressuscita mortos, o Deus que cura enfermos, o Deus que faz paralíticos andar, que faz cegos voltarem a ver. Deus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar. E assim como o Senhor fez lá atrás, Deus, no tempo das suas escrituras, o Senhor faz hoje, Deus, o Senhor continuará fazendo eternamente. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor é um Deus que ouve. Obrigado porque o Senhor é um Deus que vê. Obrigado porque o Senhor é um Deus que provê. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso, Deus. Fala assim: obrigado, Senhor Jesus. Fala assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que ouve. Vamos lá, porque o Senhor é um Deus que ouve, porque o Senhor é um Deus que vê, e o Senhor é um Deus que provê. E é isso que o Senhor vai fazer na minha vida, em nome de Jesus, amém? Pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus, amém? Pega quem está perto de você, chacoalha e fala assim: ó, daqui a pouquinho um milagre vai acontecer na sua vida. Espera aí, já vai acontecer muito em breve. Antes do final desse culto, a sua vida vai estar sendo completamente mudada. Você vai ser outra pessoa, amém? Pelos olhos da fé, amém, Jorge? Tem coisa que a gente não vê, mas já aconteceu. Você chegou aqui solteiro, de repente você vai sair daqui casado. Já pensou um negócio desse? Pela fé que as coisas acontecem na nossa vida, não é verdade? Não acontece, a gente ainda não viu, mas Deus já providenciou tudo aquilo que a gente precisa, amém? Hoje a nossa palavra é uma palavra que eu queria falar com vocês sobre uma mulher muito interessante das Escrituras. Nós vamos falar um pouco sobre Agar. Fala comigo assim: Agar. Agar. Essa mulher é muito interessante. Eu estava lendo com carinho a história dela, e quando a gente para pensar, a gente fica assim: nossa, toda hora saltam coisas novas a respeito da vida dessas pessoas da Bíblia. Parece que a gente nunca leu a Bíblia direito, porque sempre Deus revela algo novo para a gente. E Agar é uma mulher interessante, porque a maior parte da história dela acontece nos desertos. E eu queria falar para você que de repente está aqui nesse lugar, você veio hoje para esse culto, ou você está em casa nos assistindo, que alegria ter você com a gente, seja muito bem-vindo também. Você de repente está passando por isso que nós chamamos de deserto. Que palavra vem na sua mente quando nós falamos em deserto? Eu queria ouvir vocês, me ajudem participando, vamos ser interativos como membros de igreja do século 21. Quando a gente fala em deserto, o que vem na sua mente? Escassez, o que mais? Solidão, sequidão, isso, o que mais?
medo, sufoco. Deserto é Não entendi. Não tem lógica nenhuma. Um botafoguense falar de deserto para um tricolor, não tem. O Botafogo aqui na sala do troféu é um vazio, é um deserto, não tem nada lá, né? É um calor, né? O deserto. Deserto é isso mesmo que vocês falaram. E de repente algumas áreas da nossa vida podem estar sendo comparadas a um deserto. Deserto pode representar aquela área da sua vida onde que você está passando por uma escassez absurda, por um tempo de sequidão, um lugar onde que tudo que você faz não dá fruto, as coisas não florescem no deserto. Deserto pode ser de repente o seu casamento. Deserto pode representar a sua vida financeira. Pode falar que de repente é a sua empresa. Pode falar de repente do relacionamento seu com seus filhos, que uma vez foi tão vigoroso, era tão bom, e agora está tão murchinho, quase morrendo. De repente assim a tua saúde. O deserto também ele tem algumas características, além disso que vocês falaram. Tem alguns desertos então que eles são enormes, gente, são grandes áreas, e demora muito para passar. O deserto é um lugar que você imagina também de repente exaustão. Você está ali se arrastando. Alguns desertos, né, nos desenhos mostrava areia movediça. Você tentava se salvar, mas parece que quanto mais você tentava sair, arranjar soluções para sair, mais você se afunda. Parece de repente as dívidas que você se meteu. De repente a sua vida é uma confusão atrás de confusão. Você acha que está dando uma saída, mas cada vez você está indo mais fundo. Mas hoje eu queria falar que essa palavra é para você, amém? Porque Deus pode falar contigo ainda que você esteja em um deserto. Eu queria hoje falar para você, porque mesmo que você seja cristão, você esteja realmente no auge da sua vida espiritual, ainda assim você pode passar por um deserto. Certo ou errado, pastor João? Certo, porque até Jesus, depois de batizado, visitado pelo Espírito Santo, ele foi levado para o deserto pelo Espírito, e ali ele passou pela famosa tentação, momentos muito difíceis ali no deserto. Então nós não estamos imunes ao deserto, mesmo pessoas boas, mesmo pessoas que vão para a igreja, mesmo pessoas que fazem tudo certinho, têm grandes possibilidades de estarem enfrentando desertos. E eu queria falar para você que essa palavra aqui hoje, ela veio para o seu coraçãozinho, se você se encontra no deserto, em alguma área da sua vida. Hoje eu queria basear esse texto na história, como eu já falei, de uma mulher chamada Agar. Ela é interessante porque eu não estava me lembrando dessa situação, porque para mim ela tinha ido para o deserto apenas uma vez, mas ela foi uma mulher que esteve no deserto por 2 vezes, porque existem desertos na nossa vida que podem ser recorrentes. Tem iniciativas, de repente, que nós vamos para o deserto, a gente sai por um tempo, depois a gente volta de novo para o deserto. Mas mesmo assim no deserto, Deus ainda tem grandes ensinamentos, assim como Ele agiu na vida de Agar, vai agir na sua vida também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo a nossa leitura, Gênesis 16, a partir do verso 7. Aqui é a primeira passagem de Agar pelo deserto. Aqui conta uma história, vou contextualizar vocês sabem bem a história. Agar era uma serva de Sara. Sara não conseguia engravidar, mas a Bíblia diz que ela teve uma grande ideia. Sara falou assim: Abraão, já que você não vai ter um filho meu, tenha um filho com a minha serva. E isso acabou dando certo. Agar acabou engravidando, e a Bíblia conta que Agar, quando engravidou, ela começou a olhar com desprezo para Sara, e diz que Sara começou a pressionar muito Abraão. A Sara tornou a vida de Agar um inferno, que ela fugiu para o deserto. E essa aqui é a passagem da fuga de Agar no deserto. E quando estava no deserto, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu:
estou fugindo de Sarai, a minha nora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência, que esta não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua opressão. Ele será como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois disse: teria eu visto aquele que me vê? E aqui vem o primeiro ponto que eu queria deixar para você. Porque o que é normal quando nós passamos por deserto, quando nós passamos por momentos de dificuldade, por momentos de opressão, a primeira mentira que nós somos tentados a pensar é que Deus se esqueceu da gente, que Deus não está nos vendo, que Deus nos abandonou. Mas eu queria falar para você que assim como ele viu Agar, ele vê você também. Mesmo no deserto, ele viu Agar. Mesmo no deserto, ela pode falar: ué, Deus me viu. Eu achava que ninguém estava me vendo. Eu estava triste, eu estava desesperada, eu estava fugindo daquela mulher. E como assim? Deus está me vendo? Sim, Deus está te vendo. E o melhor, que reforça também as promessas que Deus tinha para ela. Os planos de Deus para a sua vida não cessam de jeito nenhum, ainda que você esteja no deserto. Eu queria dizer para você que veio aqui hoje, de repente desanimado, desesperado, abandonado, triste. Deus tem uma resposta para o seu coraçãozinho. Deus está vendo tudo aquilo que você está passando. Nada do que você passa é indiferente aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo aquilo que está acontecendo com você, mesmo nos lugares mais sombrios, nos tempos mais sombrios da sua vida. Deus está vendo aquilo que você está passando. Ah, pastor, isso aí você que está inventando. Não, não é não. Bota Salmo 34:15 aí. Salmo 34:15. Tem algum justo aqui? Alguém se considera justo aos olhos do Senhor? Alguém foi justificado? Alguém aqui é salvo? Alguém foi tocado pelo Senhor um dia? Então olha só o que diz a palavra de Deus: os olhos do Senhor estão sobre quem, gente? Vamos melhorar? Fala assim: estão sobre mim, vai. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. E os seus ouvidos, eles estão atentos ao quê? Ao seu grito de socorro. Dá um grito aí, vai dar um grito de socorro. Fala assim: Deus, Ele está aqui, Deus. Os olhos do Senhor estão atentos ao seu clamor. Quando nós estamos aqui, levanta o seu papel, levanta a sua filipeta, levanta a sua lista de oração, ora, clama. Pelo que a Bíblia diz, quando você faz isso, Deus fica assim: opa, vou parar tudo que eu estou fazendo, porque eu tenho que estar agora, segundo a minha própria palavra diz, que eu não posso contradizê-la. Eu estou atento ao clamor do meu povo. É assim que Deus está hoje, ao teu clamor. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu queria saber que você soubesse de uma coisa: que Deus vê e Deus ouve a sua oração, em nome de Jesus. Você pode estar no deserto, mas o deserto não é seu fim. Deus está te vendo, e no deserto ainda, Ele vai arranjar uma saída para você. Fala assim comigo: Deus me vê. Fala forte: Deus me vê. Eu não estou sozinho no deserto. Eu queria falar para você que Deus está vendo a sua lágrima, Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo o seu desespero. Deus está vendo realmente a sua agonia, Deus está vendo a sua aflição. Ele não fica inerte àquilo que você está passando. Deus realmente Ele se compadece, como um pai se compadece de um filho. É assim que Deus age a respeito de cada um de nós que estamos aqui. Outro ponto que eu quero falar para você, interessante, que aconteceu na vida de Agar, porque como eu falei para vocês, essa aqui é a primeira experiência de Agar no deserto. Agar virou expert no assunto deserto, porque depois ela foi de novo ao deserto. Gênesis 21, a partir do 14, vamos ler essa passagem aqui, que diz o seguinte: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, aqui já é diferente,
Não sei se vai contar aqui a história, mas aqui é o contexto onde que Ismael já era grandinho, logo depois veio Isaac, o filho de Sara. Só que Ismael, por ser maior que Isaac, ele ficava zoando do garoto, ficava chamando ele de botafoguense, derrotado, que não ganhava nada, cavalo paraguai, essas coisas todas. O menino ficou muito chateado, apesar de ser verdade. Brincadeira. Quem está com o microfone, Fernando, sempre vence, né? Então assim, naquele momento, ele ficava caçoando o garoto, ficava falando do garoto. Sara ficou muito brava. Normalmente as esposas são bravas. Eu não posso falar por todas, vou falar só pela minha, mas a minha às vezes fica brava. E ela se irou e falou: Abraão, eu não suporto mais essa mulher aqui. Faz um negócio, manda ele embora. Ele, esse tal de Ismael, tira eles de perto de mim, não quero ver mais eles por aqui. Abraão, como um bom marido, obedeceu. Abraão era obediente. Como bom marido, ele obedeceu. E aí aconteceu o quê? Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à direita de um tiro de flecha, porque pensou: eu não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, ela levantou a sua voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Levante-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e virou flecheiro. Amém. No desespero daquela mãe, imagina, Agar vendo o filho morrer, ela falou assim: filho, fica aqui que eu vou ali na frente, porque ela não aguentava. Ela disse que não poderia ver o filho dela morrer, porque eles já estavam sem esperança, eles já não tinham chance de realmente passarem por aquela situação tão difícil que eles estão passando. O deserto às vezes realmente ele maltrata a gente. Só que a Bíblia disse, como eu falei naquele versículo de Salmos, que Deus ouve o justo. Deus ouviu o clamor daquela criança, e ouviu o clamor daquela criança. Então o anjo veio até Agar e falou assim: Agar, eu estou aqui para te abençoar, Agar. Deus não se esqueceu com você. Você falou uma vez que existia um Deus que te vê. O Deus que te viu um dia, Ele continua te vendo. Deus está vendo a sua situação. Muitas vezes nós entramos em situações que nós pensamos: poxa vida, de novo estou nessa situação. Eu acho que agora Deus não vai resolver minha situação. Agora minha situação ficou muito pior do que a anterior. Eu acho que não tem mais chance para mim. Eu queria falar um negócio para você. Às vezes parece tão simples isso, tão banal, mas não importa o que você fez, não importa o que você está passando, não importa o que te trouxe para esse deserto, Deus continua com os olhos dele atento às suas orações. Deus ainda está te vendo. Ele não é um Deus que vê e é um Deus que deixa de ver, não. Deus está te vendo, os olhos dele estão sobre a sua vida. Deus está te vendo. Só que eu acho interessante, bota no Gênesis 20, no verso 19 para mim, por favor. Olha essa passagem aqui, olha que coisa mais linda. Diz que por ter ouvido o clamor daquele garoto, Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Eu queria falar para você que assim, muitas vezes na nossa vida, é isso que está acontecendo. Eu queria que você começasse a se acostumar com isso. Deus, o poço já estava lá ou não estava, gente? Deus criou um poço ali, ou o poço já estava lá e ela que não estava vendo? Quem me ajuda?
O poço já estava lá. Ela só não estava enxergando. Ela só não estava enxergando o poço, a solução que já estava ali. Ali não está falando que por causa do clamor do menino, Deus fez surgir um poço ali. O poço já estava lá. O que Deus fez? Abriu os olhos para que ela pudesse ver. Deus já preparou uma solução para você que você nem está vendo. Quando você está clamando, chorando, Deus já está preparando a solução para você. Na verdade, a saída já está pronta, o escape já está pronto. Tudo está sendo preparado. Para de pensar que só quando você enxerga que as coisas estão acontecendo. Tem coisas que estão acontecendo que você ainda não está vendo, em nome de Jesus. E hoje Deus vai abrir teus olhos e você vai ver coisas que você não estava vendo antes. Soluções estavam te aguardando, respostas estavam prontas, você só não conseguia ver. Bota suas mãos nos teus olhos. Bota aí, vai, as suas duas mãos. Fala assim: Senhor Jesus, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para ver aquilo que o Senhor já preparou para mim. Abre os meus olhos, Deus, para que eu possa ver, Deus, as saídas, as soluções, as bênçãos, as conquistas que o Senhor já fez, Senhor Jesus. Não me deixe, Deus, eu ficar condicionado àquilo que os meus olhos estão vendo, Senhor Jesus. Por que é isso que a gente fala o tempo inteiro? Gente, para de andar por vista. Você não tem que andar por vista. O justo vive pela fé. Você não tem que olhar as circunstâncias. Você não tem que olhar as portas fechadas. Você tem que olhar as promessas de Deus para a sua vida. Porque se Ele falou, vai acontecer. Na verdade nem vai acontecer, já aconteceu, já é uma realidade. Só os seus olhos não estão vendo, mas a tua vitória, a tua resposta, aquilo que você crê, já aconteceu para você. Por isso você tem que estar no culto da fé, gente. Porque o culto da fé é importante, porque senão você vai ficar sempre assim: ai, será que vai acontecer? Será mesmo que vai acontecer? Porque eu não estou vendo nada. O grande problema das pessoas hoje na igreja, na sociedade, é o quê? Porque às vezes elas estão tão pertinhas das fontes, só que elas desistem. Elas não pagam o preço para ver. Ah não, está no deserto. Deserto é o lugar de eu morrer. Não é. Deserto é o lugar de você clamar. É o lugar de você continuar crendo, de você continuar acreditando. Bota aí Jeremias 33:3. Um dos grandes versículos das Escrituras. É um convite que Deus tem para a gente, é o que Deus chama para a gente para viver isso. Clame a mim e eu responderei. Eu direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, que você nem tinha conhecimento. Clama a mim, culto da fé. Clame ao Senhor, e o que Ele vai fazer por você? Vai anunciar coisas que você não estava sabendo. Ele já preparou, só estava esperando uma coisa: o seu clamor. E hoje à noite você fala: Senhor Jesus, abre os meus olhos que eu quero ver. Mostra para mim, Deus, aquilo que eu não sei. Mostra aquilo que eu não conheço, aquilo que ainda não vi. Fala assim: nessa noite. Fala com fé: nessa noite Deus abrirá os meus olhos para que eu possa ver as fontes que já estão prontas para mim. Amém ou não amém? A provisão já está chegando. O poço da provisão já está aberto. Hoje é o dia de você se aproveitar disso. Gente, hoje a seca de muita gente vai acabar hoje, em nome de Jesus, amém? Eita, o deserto está chegando no fim, o milagre já está a caminho, amém? E o último ponto que eu quero falar para você: Deus faz as promessas, mesmo em meio ao deserto. Eu achei tão interessante isso, ainda em meio, tanto lá em Gênesis 16, quanto em Gênesis 21, Deus faz promessas para Agar. Deus não dá só comida, Deus não dá só pão, não dá só uma fonte, não. Deus fala o seguinte: tudo aquilo que eu prometi vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida do seu filho. Ainda lá ela só precisava de uma fonte, mas Deus fala: não vou fazer só uma fonte não. A fonte é só o começo, é só a saída do deserto, é só uma etapa na sua vida que eu estou agora iniciando, porque eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei na sua vida. Quando ele falou assim bota aí no Gênesis 21:18. Gênesis 21:18. Levante-se, erga o menino. Aquele que ia morrer, gente. Aquele menino estava lá morto, aquele cara saiu de perto, porque daqui a pouco o garoto ia morrer.
Deus falou o seguinte: olha, pode parecer morto, pode parecer desacreditado, ninguém pode estar acreditando, até mesmo você não está acreditando, mas se eu prometi uma coisa a respeito de algo, se eu prometi algo a respeito de alguém, fica tranquilo, continua firme na fé, eu vou cumprir. Levante-se, erga o menino, tome ele pela mão, porque ele não é só um menino não. O que ele é? Uma grande nação. Cuidado com quem está perto de você, hein? Você pode estar achando que é um menino, mas é uma grande nação, é um grande empresário, é um grande profeta, é um grande pastor, é um grande apóstolo, é um grande médico, sei lá, mas é alguém importante. Pega o autógrafo dele agora, porque vai valer muito daqui a pouco. Essa pessoa que está aí, o autógrafo dela. A fé tem que se firmar nas promessas de Deus, ainda que as circunstâncias sejam totalmente negativas. Amém ou não amém? Quem é que fala a verdade sobre a sua vida, gente? A tua situação ou aquilo que a palavra diz? Bota aí, vai, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, gente. Não é a circunstância que sabe o que vai acontecer com você, não é o teu chefe, não é o teu patrão. Gente, é Deus. Olha isso, gente. Deus falou lá em Jeremias, Deus escreveu o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, eu que sei, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. É isso que Deus tem para você. Você fala: gente, você não sabe nada do meu futuro não, você falando que eu sou um fracasso, que eu não vou dar certo, que meu negócio não vai para frente, que as coisas não vão funcionar para mim, que meu casamento não tem mais jeito. Você não sabe de nada, quem sabe do meu futuro é Deus. E a Bíblia diz que Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Ele vai dar para mim uma esperança, Ele vai dar para mim um futuro. É Ele que determina o teu futuro, não é o médico, não é o economista, não é a Miriam Leitão, não é a Rede Globo, não é a CNN, não é ninguém, é Deus. Ele que sabe o meu futuro, Ele que sabe o que está reservado para mim, é Ele que sabe. A promessa de Deus é muito maior do que aquilo que você vive no presente. A promessa de Deus é muito maior do que você vive no passado. Imagina Agar, ela devia ficar ao final da vida dela assim: meu Deus do céu, eu não sabia que eu seria uma mãe de nações. Eu era só uma empregada, eu era uma serva. Olha que meu filho se tornou. Olha o que aconteceu na nossa vida, olha a reviravolta. Só Deus poderia ver isso. Eu quero falar para você: se você ficar firme em Deus e focado nas promessas de Deus, ao final da sua vida você vai ter a mesma sensação de Agar. Deus fez muito mais do que eu podia pensar ou imaginar. Na verdade, Deus faz, como diz lá em Efésios, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podíamos pensar ou imaginar. Fala assim: as promessas de Deus. Fala com fé: todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. O que eu vivo hoje não se compara com aquilo que Deus tem para mim, porque eu sei que ainda que eu esteja no deserto, Deus me vê, Deus me ouve, e Deus vai cumprir promessas na minha vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa hora. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai prover nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos embora? Quem está a fim de abrir os olhos e ver aquilo que Deus tem para você hoje? Equipe de louvor, vem para cá. Você fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Eu creio que se você fechar os seus olhos, eu amo aquela passagem da Bíblia que fala que existe o tronco, mas ela diz assim: há esperança para a árvore cortada, que é o cheiro das águas apenas. Ela brotará e dará fruto como planta nova. Eu não sei se você fecha os seus olhos onde você está, que hoje, em nome de Jesus, que você esteja num momento de sequidão. De repente você está passando por um momento de sequidão, mas eu creio que hoje é o cheiro das águas. Se você pudesse sentir o cheiro da fonte que Deus está abrindo para você. Essa semana passada eu passei lá em Brasília, a umidade do ar em alguns dias lá esteve, dizem que 7
1%. Tava fumaça, árvores queimadas, aquela confusão lá em Brasília. O deserto é isso. Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, gente, eu fui fazer um casamento lá em Maricá. Eu peguei uma chuva no sábado e eu falei, ai Deus, como que é bom sentir o cheirinho da chuva. Eu abri o vidro e ele ficava, ai, eu precisava dessa umidade aqui, cara, dentro de mim. Eu estava me sentindo tão seco, isso fisicamente, mas de repente você está sentindo assim espiritualmente, de repente você está assim financeiramente, de repente a tua saúde está precisando sentir o cheiro das águas, as fontes que Deus vai abrir perto de você. Aquilo que você não via, você vai começar a ver. Tudo que Deus faz de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E eu queria que você soubesse que essas são as suas armas, essas são aquilo que realmente cabe a nós. Adorar a Deus, clamar a Deus, que nem Agar fez, que nem o menino fez. Vamos clamar, e à medida que nós clamarmos, soluções vão vir à sua mão, coisas novas vão acontecer, seus olhos serão abertos, você vai ver coisas que você não enxergava antes, a resposta do Senhor, o favor do Senhor, a bondade do Senhor se cumprindo na sua vida, em nome de Jesus. As promessas de Deus vão se cumprir. Feche seus olhos, vamos adorar a Deus juntos, nesse momento. Eu queria que daqui a pouco eu volto, mas eu queria agora que você se entregasse na presença de Deus, você clamasse com toda a sua força, você clamasse com todo o teu entendimento. Nós já vimos lá, os olhos de Deus são sobre o justo, os ouvidos dele os ouvidos de Deus estão atentos ao seu clamor. Aproveita esse momento, fala com Deus e nós já voltamos. Aleluia. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz dos sinais. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escala. Deus já tem, vamos declarar. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem. Aleluia, Deus já tem um caminho aberto, amém? Deus já tem isso para você. Eu queria que nesse momento agora você pudesse fazer a sua oração onde você está. Levanta o sua filipeta aí dos pedidos. Levanta aí, pega aí, gente, cadê a sua lista de pedidos aí? Pega aí com fé, sabe, começa a orar nesse momento. Fala assim: Senhor Jesus, vem hoje, Jesus. Abre caminhos, Deus, hoje, que eu possa ver, Deus, os milagres acontecendo, Senhor Jesus.
Eu profetizo que hoje eu saio desse deserto. Eu profetizo, Deus, que hoje eu encontro as soluções para esses problemas. Hoje, Deus, os meus olhos se abrem, Deus. As respostas vêm até mim. Eu não serei mais o mesmo. O Senhor traz hoje o escape, o livramento, a solução, o toque que eu precisava, a cura. Deus, hoje eu peço, Deus, visita cada pedido, visita cada família, Senhor Jesus. Visita, Deus, em cada caso de enfermidade. Deus, aqueles que precisam de restituição, faz hoje, Deus. Aqueles que precisam, Deus, de respostas da justiça, Deus, traz hoje, Deus, as respostas em nome de Jesus. Movimenta processos hoje, Senhor Jesus. Move as ações hoje, Senhor Jesus. Move, Deus, o judiciário em favor do teu povo, Deus, em nome de Jesus. Traz-nos as respostas, Deus, para cada um aqui. Deus, traz-nos restituição, Deus, nos relacionamentos. Traz, Deus, cura, Deus, nos lares. Deus, traz, Deus, cura, Deus, para aqueles que estão viciados, drogados. Libertação completa hoje, Deus, em nome de Jesus. Para aqueles que estão presos, Deus, traz liberdade hoje, Deus, em nome de Jesus. Traz cura, cura nas emoções, cura para os deprimidos, Deus. Cura para aqueles que estão com crise de ansiedade. Cura, Deus, para aqueles que estão desesperançados, Deus, aqueles que estão pensando em atentar contra a sua própria vida. Traz soluções, traz vida e abundância hoje, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Agora eu vou pedir algo para você. Vamos fazer um momento diferente hoje. Chamar os nossos pastores para virem aqui. Você já pode pegar, você que está aqui, pega a sua bolsa, porque daqui nós já vamos. O que nós vamos fazer? Vem cá, Fernando, Bispo Francisco, vem para cá, Pastora Paula, eu vi aí, Tite, João, vem cá. Os pastores, vem, Jean. Isso, já prepara o caminho aqui, ó, gente, o caminho aberto pelas águas. Isso, Pastora Lília, isso. Faz o canalzinho que ele vai fazer. Vamos fazer 2 corredores. Fernando, 2 corredores que nem na outra terça, isso. 2 corredores, isso. João, fica de frente pro Fernando. Isso, vamos fazer 2 corredores. Jean, fica com costa do Fernando. Isso. Vamos fazer 2 caminhos. Isso. Isso. Aquele que aquieta o mar. Isso. Vamos lá, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão orar. Nós vamos orar por vocês. E vocês vão impor as mãos de vocês ali pelos seus amigos, amém? Deus abrir caminhos também na casa dos nossos amigos. Então vocês vão ser tocados aqui por Deus. E com esse toque de unção de Deus sobre a vida de vocês, vocês vão ali abençoar o nosso mural de orações. E daqui nós já estamos liberados. Você que está em casa, Deus abençoe você. Que Deus realmente esteja enchendo a sua casa, enchendo o seu lar. Que os seus olhos se abrem, você veja fontes que você não enxergava antes, em nome de Jesus. Você que está aqui dentro também, Deus abençoe vocês. O sangue de Jesus protege vocês. Vocês vão chegar para cá de vocês, realmente ver milagres em nome de Jesus. Estamos encerrados o nosso culto.